Olá, meu nome é Wences Lima Rodrigues, sou acadêmico do curso de licenciatura em matemática da Uniaselv, da turma Flex 3840, que tem como o tutor externo o professor Muricy Prado Flores. Apresentação: acadêmico Wences Lima Rodrigues, da disciplina Projeto de Ensino, a área de concentração Ensino e Aprendizagem Matemática, que tem como tema Letramento Matemático em Sala de Aula. Justificativa: ao observar as dificuldades que ainda percorrem a educação matemática, em que as aulas de matemática em sala de aula estão sendo ensinadas do mesmo jeito que antes, ou seja, na metodologia ainda tradicional, onde os conteúdos em muitas escolas são somente aplicados de forma mecanizada e que os alunos têm muita dificuldade na compreensão dos assuntos abordados e que para eles não tem tanta importância matemática em suas vidas, foi elaborada uma pesquisa sobre a matemática do letramento matemático em sala de aula, com o propósito em que as aulas de matemática tragam um significado para os alunos, de forma que eles construam seus próprios conhecimentos de forma significativa, prazerosa e dinâmica, com a mediação do professor, o que nos levou a questionar por que utilizar o letramento de matemática nas aulas de matemática. Objetivos: relatar o letramento matemático nas aulas em sala de aula, definir o conceito de letramento matemático e descrever as competências e habilidades do letramento matemático. Fundamentação teórica. Peguei uma fundamentação de Dante, que diz assim: por muito tempo a alfabetização matemática era somente conhecer a grafia dos números, dominar algumas técnicas, decorar tabuadas, fazer a contagem decorada como se fosse uma cantiga, associar quantidades a conjunto de objetos e símbolos. Envolvia também a mecanização da maneira de fazer algumas continhas e memorizar propriedades, como a ordem das parcelas não altera a soma. Tudo muito semelhante ao que Magna Soares definiu como sentido estrito da alfabetização em língua portuguesa. Tá? Dante, 2021, página 11. O autor de Ambrosio traz importantes reflexões acerca dessa postura, por ele considerado como uma mera alfabetização. Poucos discordam do fato que a alfabetização e contagem são insuficientes para o cidadão de uma sociedade moderna, necessárias até certo ponto, mas insuficientes se não forem acompanhados pelos instrumentos analíticos e tecnológicos que dão significado ao que é feito por indivíduos que dispõem de instrumentos comunicativos. Em outros termos, lidar números como aparecem nos preços e medidas, nos horários e calendários, e mesmo ser capaz de efetuar algumas operações elementares é insuficiente para o cidadão. É enganador crer que a mera alfabetização conduz ao pleno exercício da cidadania. De Ambrosio, 2004, página 36. Metodologia. A pesquisa foi de cunho bibliográfico e documental, que se iniciou desde os estágios obrigatórios, o 1, o 2 e o 3, no respectivo semestre, quinto, sexto e sétimo período, em que tive contato de fato com a dinâmica do papel de um professor em sala de aula. Em todos os estágios, foram realizados papers com temáticas relacionadas à prática docente em sala de aula, algo que foi muito enriquecedor e proveitoso na minha formação acadêmica. No estágio 1, por falta de conhecimento das etapas e um pouco de falta de organização, acabei sendo reprovado, mas que com dedicação e auxílio do meu tutor, acabei me sobressaindo nos estágios 2 e 3, tendo a confiança de que na reposição do estágio 1 também vai dar tudo certo. No estágio 1, foi realizada a observação virtual, entrevista com o professor de matemática. Nos estágios 2 e 3 foram também foi gratificante, mesmo que de forma virtual, sem ida ao campo, mas foi proveitoso. Aprendi a fazer plano de aula bem estruturado e alinhado à BNCC. A vivência na prática como professor também foi uma experiência muito satisfatória. Apesar das dificuldades encontradas
que os profissionais da educação enfrentam em seu dia a dia, em sala de aula, que são diversos, aprendi muito com a convivência com os professores, mesmo sendo de outras áreas do saber, com a direção, com a coordenação e as trocas de experiência com todos envolvidos no período letivo de uma escola. Resultados e discussões. Ao decorrer deste trabalho, pôde-se observar não somente a importância da prática do letramento matemático em sala de aula, como também para a eficácia da aprendizagem de forma interdisciplinar no processo de construção do cidadão. O letramento pode contribuir para uma educação matemática voltada para a realidade, na medida em que apresenta aos alunos uma visão de mundo que pode se assemelhar ou não à sua, mas suscita questionamentos que podem levar o aluno a refletir como ser pensante e crítico. Então, o letramento matemático é muito mais que meramente conhecer os conceitos matemáticos, os números, as formas e os teoremas, mas é fazer uso das habilidades para atender às exigências sociais. O intuito do letramento matemático é de fazer com que o aluno compreenda e relacione-se no meio social em que está inserido. Então, o letramento matemático está presente quando o professor explora os conhecimentos prévios e articula com situações, problemas em que a matemática é aplicada no contexto de todos nós. Mas, afinal, o que vemos é que muitas vezes o professor está a ensinar matemática de forma rígida e ultrapassada, levando os alunos a ter pouco interesse pelas aulas de matemática. O que se vê é que ainda é bem tímida ainda o letramento matemático nas escolas, de fato. E que muitos professores, que até mesmo são professores de matemática há muito tempo, não sabem o seu significado. Não sabem o seu significado, por isso tem que haver uma busca desse conhecimento pelo profissional que já atua na área da educação matemática. O que de fato os autores defendem é matemática contextualizada, a vida do aluno como cidadão crítico, e a matemática venha fazer sentido para eles, não somente receber conteúdos e não saber utilizar e onde utilizar esses conhecimentos. Considerações finais. Quando iniciou-se o trabalho de pesquisa, constatou-se que as aulas são aplicadas na mesma forma tradicional e que precisam ser aplicadas conforme norteados pela BNCC, em que havia uma dificuldade dos alunos em compreender as aulas de matemática e que as aulas são aplicadas da mesma forma mecanizada, sem uma contextualização com o cotidiano dos alunos. Com isso, havia muitos questionamentos dos alunos: para que estudar matemática? Onde os conteúdos ensinados serão aplicados em nossas vidas? Por isso, era importante estudar sobre letramento matemático em sala de aula. Diante disso, a pesquisa teve como objetivo geral esclarecer o letramento matemático nas aulas de matemática em sala de aula. Constata-se que o objetivo geral foi atendido, porque efetivamente o trabalho conseguiu demonstrar a importância de mudar a forma de ensinar de forma que possa formar alunos letrados matematicamente. Os objetivos específicos eram conceituar letramento matemático, descrever as competências e habilidades do letramento matemático, e os mesmos foram atendidos. As referências tirei das diretrizes curriculares, também a obra de Ambrosio, de Greta Ambrosio, também do Letramento Matemático de Bolsa, Reflexões para a Prática em Sala de Aula, de Luiz Roberto Dantes. Também Letramento Matemático e Introdução ao Trabalho em Sala de Aula, aqui são 3 autores, né? Luana Priscila Gomes e Claudiane Amorim Noronha, quer dizer, dois autores na verdade. E Cami, A Criança e o Mundo, Aplicação da Teoria de Piaget, Campinas, Papiro, 1990. Também tem de novo
precisa ensinar o letramento matemático, não basta ensinar e ler e escrever, tá? E também letramento, um tema em 3 gêneros de Magna Soares, tá? Da editora Autêntica, editora 2010.